Olá, graças a Deus que nós estamos aqui juntos, estamos nos reunindo mais uma vez, estamos aqui para ministrar a palavra, estamos juntos aqui reunidos como igreja, que você que está aqui me assistindo ou me ouvindo possa também ser alcançado, edificado, não por mim, mas pela palavra de Deus que vai ser ministrada. E hoje eu queria compartilhar um assunto, eu queria falar sobre algo baseado num tema de algo que aconteceu com Jesus em relação a um jovem. E antes de estar lendo essa passagem que está lá em Marcos, no capítulo 10, eu queria falar uma coisa para você de uma mentalidade que a gente escuta há muito tempo, há muitos anos. A gente escuta bastante sobre os jovens, mas na verdade essa mentalidade existe sobre as pessoas. E a gente escuta algo assim, mais ou menos assim: é melhor ele estar dentro da igreja do que ele estar no mundo. Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez. E é principalmente os jovens, e discutem isso sobre os jovens. É melhor ele estar na igreja do que ele estar no mundo. E essa expressão, essa declaração, ela parece tão legal, tão correta, tão abençoada, mas talvez ela tenha alguns conceitos, alguns princípios que estão bastante equivocados. No primeiro momento pode parecer que essa ideia é uma coisa boa, é uma ideia boa. Porque lógico, se nós fizermos uma comparação entre a igreja e o mundo, é claro que a igreja é humanamente, eu estou falando aqui na parte natural, humana, é lógico que a igreja é melhor. Porém essa mentalidade ela é carregada de uma mentalidade escondida, oculta, equivocada. Porque a ideia é que a igreja seja como uma instituição formada, e se a pessoa, o jovem, está dentro dessa instituição, então ele está protegido. E aí existe já um erro nessa situação, porque nenhuma instituição, nenhuma organização é capaz efetivamente de proteger ninguém. Um jovem, uma pessoa, efetivamente vai estar protegido, guardado, seguro, no lugar certo, se ele estiver não num contexto de igreja institucional, organizada, mas inserido no corpo de Cristo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por vezes são coisas até antagônicas, distantes entre elas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que nós deveríamos dizer, esperar e ter uma mentalidade, na verdade era o seguinte: é melhor ser a igreja do que ser do mundo. Não é melhor estar na igreja do que estar no mundo, é melhor ser a igreja do que ser do mundo. O correto, o que nós devemos esperar, o que nós devemos buscar das pessoas e nós mesmos, é melhor nós sermos a igreja do que nós sermos do mundo. A questão central aqui não é exatamente onde você está fisicamente, mas quem efetivamente você é. Ou seja, o que importa para Deus é a sua identidade, aquilo que você é em Deus, a sua identidade espiritual que Deus concedeu exclusivamente e unicamente para cada um de nós. Cada um tem uma identidade em Deus que é exclusiva, única. Deus fez para cada um uma identidade nele. E essa identidade, por que isso é tão importante? Porque é através da nossa identidade que nós produzimos frutos. Tanto frutos bons como frutos ruins. E agora sim eu convido você a ler Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Olha o que está escrito: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem, algumas traduções falam jovem, ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Verso 21, e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muitos param aqui esse texto, porque em muitas Bíblias tem um subtítulo depois. Mas esse subtítulo aqui é apenas uma ferramenta de ajuda que algumas editoras colocam, porque na verdade o texto continua. E o texto continua assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ele fala aqui firme, tem um ponto de exclamação aqui. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais uma vez ele faz uma afirmação aqui de uma forma enfática, ele tem um ponto de exclamação aqui de novo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Aqui, Jesus traz uma revelação muito forte sobre o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui, o que Jesus está tratando é sobre o reino de Deus. E essa revelação ele traz para os discípulos em decorrência daquela situação que aconteceu com aquele jovem, com aquele homem. Algumas traduções falam jovem, outras homem, mas aqui sim é um homem no sentido de homem jovem. É uma pessoa, é um homem novo. Aqui não é o adolescente, mas aqui já não é um homem formado. Aqui já saiu da adolescência, é um homem que está no começo da sua juventude. E a Bíblia diz que acontece algo. Jesus estava caminhando, ele estava no caminho, e esse jovem, esse homem, foi ao encontro dele. Esse jovem, não é que Jesus estava passando e Jesus passou por ele. Não, a Bíblia diz que esse jovem, ele foi ao encontro de Jesus. Ele identificou Jesus, ele viu que era Jesus, e ele vai até ele procura ele chega, ele aborda Jesus. Ele faz uma abordagem a Jesus. A Bíblia fala que ele foi ao encontro. Aqui já começa algo tremendo. Porque esse homem, esse jovem faz algo que muitos são relutantes a fazer: ir ao encontro de Jesus. Mas nós pensamos muitas vezes que isso basta. E olha que a Bíblia fala aqui, que ele, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro. E olha o que ele faz, não é só ir ao encontro, a Bíblia fala que ele se ajoelha. Ele chega diante de Jesus e ele se ajoelha. Ele se ajoelha e pergunta para Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uau! Uau! Mas que coisa tremenda, que ação tremenda, que atitude tremenda, que questionamento, que pergunta tremenda. Nós podemos olhar naturalmente dizendo: um jovem, um homem chega até Jesus, procura, vai ao encontro dele, chega até a presença dele, se ajoelha e pergunta: bom mestre, o que eu vou fazer para conseguir, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Olha algumas coisas que ele fez aqui, que são tremendas e são corretas. Primeira coisa, ele foi ao encontro, ele correu até Jesus, atitude correta. Todos nós deveríamos fazer isso. Nós tínhamos sempre que buscar a Jesus, ir ao encontro de Jesus. Segunda coisa, ele fez correto, ele se ajoelhou diante dele. Aqui
se ajoelhar, e muitas vezes, na verdade deveria ser sempre assim. Quando eu me ajoelho diante de Deus, significa que eu me rendo, eu me prostro. Não tem como eu permanecer firme, com a cerviz dura, diante da tua presença. O ajoelhar-se significa isso. Por isso que eu me ajoelho. Não é um ato, não é um rito religioso, não é algo que faz parte de uma doutrina, de uma igreja, de uma instituição, que toda vez que você chegar num lugar, você tem que se ajoelhar, porque você é pó. Não, o ajoelhar-se significa assim: eu me rendo, eu não sou nada. Outra coisa, nos parece que ele desejou a vida eterna. O que hei de fazer para ter a vida eterna? Coisa certa, intenção correta. Desejar a vida eterna é algo correto. Todos nós deveríamos desejar a vida eterna. E a vida eterna é agora, não é lá só. E outra coisa que ele pega e chama Jesus, e ele fala: bom mestre. Ele não fala assim, né, se fosse hoje um jovem da quebrada, ô mano. Não, ele não chamou Jesus de mano. Ô brother. Ou então agora tem uma expressão nova, né? Pai, né? Pai, ô pai, toca a bola, pai, né? Não, ele fala: bom mestre. Declaração correta. Esse jovem fez coisas que muitos dentro de instituição, de igrejas, não fazem. Ou seja, ele cumpriu todo o ritual correto de adoração ao rei. Todo o rito correto para você adorar a um rei, ele fez. Porque esse era um procedimento que, naturalmente, antigamente era assim: toda vez que alguém chegava diante da presença de um rei, ele não chegava, não, ele se ajoelhava. E se o rei achasse graça dele, ele permitia a entrada dele. Então todo o rito correto para adoração ao rei, esse jovem fez. Uau! Muitos de nós iríamos. Mas vamos ver o que Jesus respondeu para ele. Verso 18, Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Rapaz, o cara chegou de boa. E alguns de nós diríamos: tomou uma patada dessa. Que muitos fariam a leitura assim, né? Porque nós, os seres humanos que não são transformados pela palavra, levam muito as coisas num sentido pessoal, né? Cheguei de boa, o cara me dá uma patada. Não, Jesus não estava dando uma patada. Não, Jesus discerniu o espírito que estava por trás dessa situação. Ninguém é bom. Ele discerniu um espírito errado que estava por trás dessa declaração. A intenção errada que existia. Um espírito falso. Por quê? Porque ele queria adular, bajular a Jesus. A ideia de falar bom mestre é no sentido de bajulação. No original é isso que ele esperava. É no sentido de bajular. Ele queria encher o coração de Jesus com vaidade. Porque você, quando você chega: você é o cara. Pô, você é bom. E aí, quando isso acontece, se isso acontece com uma pessoa, quando uma pessoa permite que um coração se encha com vaidade, a consequência da vaidade é o orgulho. E Jesus discerniu isso no ato. Porque o cara, esse jovem, esse homem, ele foi politicamente correto. Ele foi religioso, na verdade. Ele foi absurdamente religioso. Ele cumpriu as regras religiosas daquela época. Aí Jesus pergunta para ele assim: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Por quê? Porque quando ele fala assim: você guarda os mandamentos. Ele queria, na verdade, Jesus esperava que aquele homem, que aquele jovem, que ele reconhecesse que ele era imperfeito. Porque somente reconhecendo isso é que nós temos acesso à vida eterna. E se ele estava esperando, pretendendo ter a vida eterna, para eu ter a vida eterna, eu preciso reconhecer primeiro a minha condição humana de que eu não sou perfeito. E que sem Deus eu não consigo.
Então quando eu reconheço isso, confesso isso, aí sim, reconheço Jesus como aquele que se fez perfeito, o justo que morreu pelo injusto, e aí sim eu começo, quando eu faço isso e aceito a Cristo como o Senhor da minha vida, e entrego minha vida nas mãos deles e dele, começo a caminhar com Ele, aí sim a vida eterna, eu tenho acesso à vida eterna, porque a vida eterna é Jesus, Jesus é a vida eterna. Eu já ministrei isso aqui por uma outra vez, temos até gravado isso. Então, na verdade, porque somente reconhecendo que ele era imperfeito, que ele ia ter acesso à vida eterna. Porque ele falou, você faz isso, cumpre todos os mandamentos. O que Jesus queria saber é se aquele jovem se sentia suficientemente bom. Mesmo porque esse jovem estava treinado, ele estava treinado a perceber quando alguém era bom. Esse jovem era um jovem judeu, educado debaixo da religião judaica. E ele sabia, ele foi ensinado desde pequenininho a reconhecer quando alguém era bom. Ou seja, no sentido religioso. Ali vai um homem religioso. Ele foi treinado a reconhecer alguém que era segundo as características da religião da época. Por isso que ele disse, bom mestre. Porque ele entendeu que Jesus era um bom religioso. Foi o entendimento que ele teve apenas. Quando Jesus lhe perguntou acerca dos mandamentos, veja o que esse jovem, que esse homem responde. Jesus pergunta, você guarda, você cumpre? Toda vez que você vê na Bíblia dizendo assim, você guarda alguma coisa, é no sentido de obedecer. Você guarda os mandamentos, significa você obedece. Porque o guardar aqui nessa palavra no original, toda vez significa guardar no sentido de eu tenho porque eu obedeço. Então, leia, você obedece os mandamentos, e olha o que ele responde. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você poderia dizer mais uma vez, uau, esse cara é top da galáxia. O cara observa tudo desde a juventude. Porque para um judeu, como funciona a questão do judeu? Um homem judeu, ele se torna maior com 12 anos de idade. Com 12 anos ele já se torna deixa de sair da condição de criança. Ele não é mais criança. Nenhum judeu com 12 anos de idade, a partir dos 12 anos de idade, não é mais criança, ele não é mais tratado como criança. Essa questão de nós tratarmos o que nós chamamos, isso aqui é uma coisa recente, chamada de adolescentes. Recente que eu falo não é dos últimos 5, 10, mas nessa geração, chamada de adolescente. Aí depois de chamar de adolescente, nós criamos uma outra categoria, o pré-adolescente. Agora tem crianças, pré-adolescentes, os adolescentes. Na verdade, para o judeu ele não vê assim. Na verdade, ele fala, o judeu depois de 12 anos já assume uma obrigação. Ele é obrigado a obedecer a lei. Até 12 anos ele é uma criança. Subentende o seguinte, ele não tem ainda estrutura mental, emocional para entender, compreender a lei, mas com 12 anos ele já tem. Então com 12 anos ele já se torna obrigado a observar a lei. E depois, ele se observar a lei, e ele já pode até mesmo ler as escrituras na sinagoga, por exemplo. Você nunca vai entrar numa sinagoga de um judeu, pelo menos não é assim que a tradição judaica diz. Você nunca vai ver uma criança de 10 anos lendo a Torá. Você nunca vai ver. Ah, mas porque ele não sabe ler? Não, ele não é autorizado, ele é criança. Isso aqui ele não entende. É a palavra de Deus. Esse é o entendimento. Agora, com 12 anos, ele já pode até mesmo ler as escrituras na sinagoga. E mais tarde, um pouquinho depois, ele vai ganhar o nome de Bar Mitzvah. Ou seja, filho do mandamento. Filho do mandamento. Se você conversar com um judeu, ele te explica isso. Esse é um processo para o judeu natural. Jesus discerniu um espírito de engano que estava no coração desse jovem. Por quê? Ninguém cumpre todos os mandamentos. Senão, não era necessário Jesus morrer na cruz. Se tinha um homem que cumpria todos os mandamentos, por que Jesus precisava vir? Só chama lá o fulano. O ciclano lá, o judeu lá, ele cumpre todos os mandamentos, literalmente.
Ele não falha em nenhum deles. Então, existia um espírito de engano aqui, porque o jovem era naturalmente perfeito para ser um discípulo. Naturalmente dizendo, ele preenchia todos os requisitos. Ou seja, ele se expressava bem, tinha uma boa reputação, era bem educado. Esses não são atributos de um discípulo. Pedro está pescando. Jesus olha para ele. Larga tudo e me segue. Mateus estava cobrando impostos. Ei, vem, me segue. Jesus olha diferente. Isso não são atributos para um discípulo. Pode até ser uma consequência de você ser discípulo. Depois que você se torna discípulo, algumas coisas que precisam ser ajustadas. E você, aquilo que você tinha, você não era de repente uma pessoa bem educada, né? Você sim começa a ter um fruto disso. Mas isso, Deus nunca vai olhar assim para ver se você preenche os requisitos naturais para ser um discípulo. Não é assim que funciona. Legalmente dizendo, ele era perfeito. Quantos líderes em igrejas por aí não queriam um jovem desse no seu meio? Uau, rapaz do céu, só tem tranqueiro na minha igreja. Os caras só me dão trabalho, só vem com fornicação, com bobeira. Ele fica um dia aqui, outro dia lá no mundo. Aí na sexta-feira ele vai pro barzinho, pro pub. E aí no domingo quer vir para a igreja. Rapaz, só me dá trabalho essa juventude. Imagina isso aqui. Não bebe, não fuma, não cheira, não usa droga, obedece o pai, obedece a mãe, faz tudo direitinho, cumpre os mandamentos. Quem aqui, líder de igreja, não queria um cara desse? Pensa bem. Uau, naturalmente dizendo, uau, até porque ele era tão bonzinho. A gente gosta dos bonzinhos. Mas Jesus tem uma outra forma de enxergar as coisas. O intuito de Jesus é sempre o reino, seu reino, não o reino de um líder, não o reino de uma instituição, não o reino de um grupo, mas o seu reino. E para segui-lo precisamos mais do que uma boa aparência, mais do que não falar palavrão, pare de usar drogas, pare de beber, pare de sair da balada. Nós precisamos muito mais do que isso, porque isso são coisas que às vezes até um homem natural consegue se livrar. O que nós precisamos é enxergar o reino, entender, reconhecer que Jesus é Senhor e segui-lo. Muitos jovens dentro da igreja estão batendo no peito. Quem é? Porque eu parei de ir na balada. E daí, meu filho, você vai, mano, que obrigação. Que vai dizer que você queria continuar ainda, se estragando, se entregando, se destruindo. Ah, cara, eu nem uso mais droga. Pô, demorou, hein? Aleluia. Lógico que nós sabemos que em alguns casos precisa ter uma intervenção de Deus mesmo, porque a coisa está tão... Você tem que interceder e a pessoa precisa ser liberta de um processo. Nós entendemos essas coisas. Mas essas coisas por si só não são suficientes. Olha o que Jesus faz no verso 21. Esse verso 21, confesso para você que há alguns anos ele, no meu coração assim, ele mexe comigo, porque a Bíblia fala assim, em Jesus, olhando para ele, algumas traduções falam fitando os olhos, olhando para ele com amor, disse. Presta atenção. Jesus olha para ele, fita os olhos nele, e a Bíblia fala que ele olhou com amor e disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Jesus olha para aquele jovem, fita os olhos dele, mas fita. E a Bíblia fala que ele faz isso com amor. Sabe o que isso está dizendo para nós aqui? Antes de falar do amor propriamente dito, se está dizendo que é com amor, significa que também é sem julgamento. Jesus não estava julgando aquele homem, julgando aquele jovem. Ali não existia julgamento. Ali Jesus não estava refutando ele, não estava repelindo ele no sentido de rejeitar. Não existia julgamento ali. Existia amor. O que existiu nesse momento, nessa relação, nesse encontro, foi uma relação de amor de Jesus para com ele.
Jesus olha para ele e a Bíblia fala que esse amor, e essa palavra amor aqui no original é a palavra agapau, que é a palavra que vem da palavra ágape, que muitos conhecem, que é o amor de Deus, o amor do tipo de Deus, o amor que Deus tem por nós, que é aquele amor que é incondicional, independe da condição do homem. Deus ama. Deus ama. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, a natureza de Deus, ele não é que ele tem amor, ele é amor. Então Deus, ele não consegue não amar. Então Jesus amou aquele homem naquele momento, ele expressou o amor. E você quer ver a maior expressão de amor que ele disse? Tem uma coisa que está te faltando. Vem de tudo, porque Jesus conhece o coração. Sabe onde que nosso coração fica grudado, pegado, rustido? E ele disse, com amor, falta uma coisa. Essa é a única vez na Bíblia inteira que se diz que isso sobre Jesus. Jesus nunca usou, não existe nenhum outro momento na Bíblia, nenhum momento. Você vê Jesus, nenhuma expressão dizendo que Jesus falou com alguém dessa forma. Ele olha e o amou. Uau! Toda vez que Jesus se encontra com você, ele olha nos teus olhos e te ama. Mas que amor é esse? Muitos podiam perguntar, que amor é esse que deixa o perdido ir embora? Que amor é esse? Esse é o amor ágape, baseado na verdade. Porque é melhor um perdido fora, porque nós sabemos que ele é perdido, que ele está perdido, do que um perdido dentro. E ele pensando, e todo mundo pensando, que ele está salvo. É um engano. Isso acontece muitas vezes. Pessoas que estão dentro do quê? De um contexto institucional, de um contexto religioso, estão dentro, mas na verdade o coração está perdido. Estão longe de Deus, na verdade. Estão por ou receio, ou por medo, por comodidade, ou porque gosta do ambiente, tem uns amigos, ou porque, sei lá, se sente bem. Vários são motivos, mas na verdade o coração é perdido. Então Jesus, ele nunca vai permitir, ele nunca vai deixar que alguém fique perdido, simplesmente para ficar num lugar de conforto. Nunca Jesus vai fazer isso. Porque Jesus não vê os homens como nós vemos. Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê. Ele não queria seguir a Jesus, esse homem. Ele não queria seguir a Cristo. Ele somente queria a vida eterna. Ele amou a vida eterna mais do que o dono da vida eterna. Ele amou a vida eterna, ele desejou a vida eterna mais do que a própria vida eterna, próprio Jesus. Porque na verdade ele esperava ir para um lugar, porque para aquele jovem, o que ele esperava, a vida eterna, que fosse um lugar, que Jesus o levasse para um lugar. Mas ele desejou mais aquele lugar do que o próprio Jesus. E muitas vezes nós também esperamos mais, queremos mais, buscamos mais a bênção, o favor de Deus, a graça de Deus do que o próprio Deus. Muitos de nós às vezes estamos numa necessidade tremenda, e aí corremos para um contexto de igreja, voltamos para, aspas, igreja. Por quê? Porque eu estou precisando de um Deus precisa me livrar, me guardar, me abençoar. Na verdade você não está vindo por causa dele, você está vindo por causa da bênção dele, da graça dele, do favor dele, do livramento dele, não por causa dele. E o que Jesus espera? Que nós o sigamos. Tanto é que ele falou, deixa tudo, vende, que você vai ganhar um tesouro bem maior no céu, fica tranquilo. E depois, ele fala, depois, se você fizer isso, porque se você não fizer isso, não adianta, porque depois ele fala, siga-me. Porque não tem como seguir Jesus sem deixar o que a gente precisa deixar. Não tem como. Senão é meramente religião. Só isso. Nós não temos entendido a demanda presente na nossa sociedade. Nem a pandemia está fazendo a gente enxergar. Achamos que o gemido dessa criação aí será suprido pelo simples fato de estarmos em um lugar de conforto.
E aí Deus arrebenta com a gente, porque a pandemia tirou o lugar de conforto. Estão fechando as nossas portas, não estão deixando nos reunir. O lugar de conforto está sendo fechado. Ou seja, se o templo fosse o lugar que Deus esperava, o lugar de conforto, nós estamos perdidos. Mas não é isso que Deus espera. Onde não se fala palavrão, sabe, a gente quer sempre ter um lugar de conforto, onde não tem palavrão, todo mundo faz o bem, não tem droga ali, todo mundo cumpre religiosamente os ritos. As moças no domingo vêm até com uma saia mais comprida, viu? Na sexta talvez não, né, onde ela vá, mas no domingo ela vem com a saia mais comprida. Ah, vem. O decote no domingo é mais cuidadoso, na sexta talvez não, mas no domingo eu vou direitinho. Ah, no domingo vai tudo legal. Cumprir religiosamente os ritos da religião. Se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós provavelmente teríamos dito: tudo bem, vem assim mesmo. O que importa é você estar na igreja. Afinal de contas, nós somos bons. Nós somos bons. Muitos estão em volta de Jesus, mas poucos andam com Ele. Muitos estão em volta do lugar da bênção, do lugar da provisão. Muitos estão em torno, mas andar com Jesus, poucos. E ainda mais, a gente, as instituições, a religião, estabelece regras para as pessoas fazerem parte e se envolver conosco. Então a pessoa tem que passar pela escola bíblica, quem passa por escola bíblica aí, escola dominical, tem que participar de um grupo de discipulado, tem que fazer o curso Y, X, Z, etc, etc. Aí sim, ele vai ser aprovado. Ou seja, aí ele vai ter cumprido todos os mandamentos. Agora sim cumpriu os mandamentos. Agora está bonitinho. Quando agimos assim, nós queremos ser mais do que Deus na vida das pessoas. E simplesmente temos mais um perdido no nosso meio, que não se entregou completamente. Não se entregou completamente. Na verdade, o que mais precisava ser entregue não foi entregue. Porque quando não deixamos tudo, ainda não tivemos um encontro real, genuíno, verdadeiro com a pessoa de Jesus. E quando nós nos deparamos com Ele, esse encontro revela o nosso coração. E como o nosso desejo não é Ele, a gente sai. Olha o verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Por que ele ficou contrariado? Ele ouviu as palavras de Jesus, palavras de amor. Jesus disse com amor, e a Bíblia diz que ele se contraria com essa palavra, e se entristece, e sai, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele se entristeceu porque ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a fazer um sacrifício por ela. Eu quero a vida eterna, mas fazer um sacrifício por ela também, aí já é demais, viu, irmão? Mudar meu caráter, me relacionar com a palavra de Deus, ficar buscando a Deus, orar, mas aí você já está pedindo demais, né? E esse versículo aqui, muitas vezes, foi muito mal interpretado no nosso meio, no nosso contexto, principalmente antigamente. Mas ainda é muito mal interpretado. Porque Deus aqui, Ele não quer nem saber das suas riquezas. Ele é dono do ouro e da prata. A questão aqui não são as riquezas. Ele quer saber aonde que as riquezas estão no nosso coração. Em que lugar que ela encontra no nosso coração. Esse jovem, esse homem, ele é um tipo de uma geração que carece de propósito. É uma geração que está carecendo de propósito. Não tem um propósito em Deus efetivo. É uma geração que quer o êxito sem cumprir o propósito. Quer sucesso, mas sem esforço. Sabe? Para Satanás vencer a igreja, tem que ser de dentro para fora. Satanás não vence a igreja de fora para dentro. Não, nem se engane, não vai ser assim. Nunca vai ser assim. É de dentro para fora. Então o que ele costuma fazer? Ele tira a pessoa do propósito dentro da igreja. Ele não quer que a pessoa
sair da igreja, ele só quer que ele saia do propósito. Mas continue aí. Mas saia do propósito, é isso que ele espera. Pode ficar aí, pode ficar na sua área de conforto espiritual. Mas fique longe do propósito. Sabe aquela coisa, o cara é enganoso, tem uma vida toda torta, o coração dele nem em Deus, não está nem aí, mas ele toca na igreja. Porque ele manda muito, cara. Nossa, o cara manda demais. Ou então o cara tem uma habilidade para fazer tal coisa. Ele está falando, não tira ele de lá não, deixa ele lá. Eu só não quero que ele cumpra o propósito. Eu só quero desviar ele do propósito. Se ele desviar do propósito, destruir ele dentro da igreja. Cheirosinho, bonitinho, se vestindo bem, tudo direitinho. Nesse versículo diz que o jovem ficou pesaroso por causa da palavra. A Bíblia diz assim, ele se contrariado com essa palavra. A palavra contrariou, ele ficou pesaroso, a tristeza tomou conta do coração dele. Muitos líderes nessa situação, quando você vai repreender, eu vou falar uma verdade, porque amor é falar a verdade, da forma que deve ser falada. A verdade dita com amor, é aquilo que deve ser feito pelos líderes. Mas muitos com receio de perder, às vezes, a clientela, a audiência, o povo, fala assim, não vou mexer com isso não, cara. Aquele jovem ali, ele é filho do ciclano ali, esse irmão ajuda muito na nossa igreja. O irmão ele ajuda tanto. Se eu mexer com aquele vespeiro ali, vai a família inteira, vai tudo pular fora. E o irmão dá um dízimo ali tão bom, né? Não podemos ficar. Então não mexe com isso não, deixa ele aí. Ele fica quietinho lá dele, aí não atrapalha ninguém na hora da reunião, tá? Porque muitos têm negligenciado esse princípio, dizer e expor a palavra, de confrontar com mentiras que estão reinando. E isso tem tirado o propósito e tem trazido pessoas que fiquem perdidas no meio de um contexto religioso, cheio de dúvida no coração, mas estando dentro. Quando nós deparamos com Jesus, o nosso coração é revelado. Não tem como. Quando a gente se encontra com Ele, o nosso coração é exposto. Não tem como esconder o nosso coração dele. Verso 23, olha o que ele fala. Então Jesus, olhando ao redor, aqui o jovem já saiu de cena, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Percebemos através dessa passagem aqui que o que realmente Jesus está falando é sobre o reino, não sobre as riquezas. Muitos entendem de forma religiosa essa palavra e começam a fazer voto de pobreza. Eu não sei se você já participou. Antigamente tinha muito isso daí, essa mentalidade, principalmente igrejas mais tradicionais, igrejas mais com uma linha mais nesse sentido. As pessoas faziam voto de pobreza, porque para eles a riqueza era uma coisa do inimigo, do diabo. Então faziam voto de pobreza, pensando que o problema era a riqueza. Mas o problema aqui, Jesus não estava falando das riquezas, Jesus estava tratando do reino. Porque riqueza aqui é tudo que damos valor acima do reino. Tudo que eu dou valor a mais do que o reino de Deus, isso é uma riqueza para mim. Isso é uma riqueza. A Bíblia diz, aonde tiver o teu coração, aí está teu tesouro. Onde tiver teu tesouro, aí está teu coração. Então, tudo que eu coloco acima do reino é uma riqueza para mim. Pode ser meu cônjuge, filho, emprego, carro, casa, ministério, posição, até mesmo voto de pobreza. Até mesmo. Olha o verso 24, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu e diz-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam, olha aqui, para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Nós podemos ser ricos, muito ricos, o que nós não podemos fazer é confiar nas riquezas. A chave está aqui, ou seja, em quem nós confiamos. No seu pastor, no seu chefe, no seu emprego, no seu marido, na sua esposa, no seu cargo, no seu dinheiro, na sua influência, nos seus likes das redes sociais. O que é que você confia? Tem gente hoje que faz um post nas redes sociais e se não dá a quantidade de likes que ele gostaria, ele ia ficar ansioso, nervoso, perde a bênção. Tudo que nós colocamos acima do reino é uma riqueza para nós.
E quando nós confiamos nessas coisas, eu confio porque eu tenho uma condição social boa, uma condição econômica boa, então eu consigo administrar tal coisa. Toda vez que eu estou permitindo que as riquezas, que as coisas fiquem acima do reino, eu pare de confiar nele e confie nas coisas que eu coloco acima, isso se vira uma riqueza. Todas essas coisas podem ser riquezas para nós. E vou dizer algo para você, algumas delas devem mesmo ser uma riqueza. Riqueza no sentido de dar valor. Por quê? Porque eu reconheço que foi o próprio Deus que deu para mim. Eu reconheço que foi meu marido, a minha esposa quem deu, meu marido, meu filho, meu emprego, o meu cargo. Eu reconheço. Então isso para mim é um valor, foi Deus que me deu. Quando eu reconheço que essas coisas foi que Deus me deu, ok, joia, aleluia. O problema é quando eu pego essas coisas que Deus me dá e coloco acima dele. Aí melecou, aí dá ruim. Aí dá ruim. Porque nós temos que confiar em Jesus, Ele é a fonte da minha riqueza. Jesus é a fonte das minhas riquezas. Ele é a minha fonte. É nele que eu tenho que confiar. Hoje nós vemos pessoas vazias da palavra, ou seja, pobres. Quem que é o pobre? O vazio da palavra. Aquele que não vive a palavra. Esse é o pobre, vazio. Porque elas, na verdade, estão à procura de coisas dentro da igreja, mas não estão procurando o próprio Deus, Jesus, se relacionar com o Espírito Santo. No verso 25 ele fala assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, ele fala aqui uma figura de linguagem, para dizer sobre a dificuldade que existe para uma pessoa dessa que confia nas riquezas entrar no reino, porque aqui Jesus está tratando do reino. E alguns até entendem que esse fundo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha aqui, que é uma linguagem, porque antigamente as cidades eram protegidas por fortalezas, e quando dava o final do dia, o começo da noite, as fortalezas, eles fechavam os portões. Então às vezes estava chegando um viajante, e quando ele chegava os portões já estavam fechados, e aí como aquele cara fazia? Ele ficava do lado de fora. Então para evitar que ele ficasse do lado de fora, existiam umas frestas nos muros, que um homem passava e conseguia entrar para a cidade. O homem conseguia passar, mas um camelo era muito difícil. Então Jesus usa essa linguagem. Muitos dizem que Jesus disse com base nisso. Não podemos afirmar, mas o que importa aqui é dizer que o que Jesus está querendo dizer. Ele está falando como é difícil. Olha a dificuldade que é para uma pessoa entrar. Ou seja, é praticamente impossível. Você quer ver? Faz um teste. Para tirar. Faz um teste. Tire algumas dessas riquezas de alguém. Tire de você mesmo. Mas pense assim, quer ver? Fala assim para alguém que você identifica que tem umas riquezas aí que estão dominando. E fala assim para a pessoa assim: vamos usar nossa linguagem gospel. Então, viu, irmã? A partir de agora, eu gostaria que você desse um tempinho aqui de trabalhar aqui no ministério, no departamento tal. Vamos segurar um pouquinho, vamos esperar outro momento. Faz um teste. Se aquilo for uma riqueza no coração. Viu, irmã, você canta no louvor, você canta tão bem, mas espera um pouquinho. Ou então faz o teste mais fácil, natural. Um pai, chega para um adolescente, um filho, fala: seguinte, 1 mês sem celular. Rapaz, aí arrebenta. Então, o que nós precisamos entender? Onde estão nossas riquezas? Eu dei um exemplo natural. Você pode perceber, fala isso para um adolescente: vai dar rebeldia, vai dar tristeza, vai bater a porta, vai querer, não brinco mais. Então, essa posição de rico, impede de entrar no reino, mesmo estando dentro da igreja. Eles ficaram a Bíblia fala no verso 26, eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Os discípulos viram aquilo, ouviram aquilo, e eles perguntaram: Jesus, deu PT aqui na minha mente agora, não estamos entendendo nada. Porque se esse cara,
que é abençoado, cheio de riquezas, obediente, cumpre todos os mandamentos, não pode entrar, então quem que pode ser salvo? Essa declaração aqui, esse questionamento aqui, para quem não conhece a história judaica, por isso que é importante às vezes nós conhecemos o contexto, a gente não compreende muito o que eles estão querendo dizer. Mas por que eles fizeram essa pergunta? Porque para um judeu, por que eles se maravilharam com isso? Porque para um judeu, para os discípulos tinham esse entendimento também, as riquezas, quando a pessoa tinha riquezas, significa que era uma demonstração da bênção de Deus. Quando eles viam uma pessoa bastarda, eles entendiam que aquela pessoa era uma pessoa abençoada. Ou seja, que pela fidelidade dele à lei de Moisés, por cumprir os mandamentos, Deus abençoou ele. Eles pensavam assim, mas se esse cara é abençoado, não pode, então quem que vai poder então? Porque o entendimento era esse. E eu lembrei disso, uma coisa que aconteceu muitos anos atrás, não vou falar o nome aqui, mas eu conheço uma pessoa que ele tinha um Fiat 147. Ele tinha um Fiat 147. Há muitos anos atrás. E o irmão chegou na igreja com o Fiat 147. E lá nessa igreja, ele tinha um estacionamento, que era da igreja. E ele levou a família inteira para a reunião, para o culto, num Fiat 147. E quando ele chegou lá estacionou o carro dele, aí encontrou um irmão no estacionamento. Irmão, tudo bem? Tá na bênção aí? Aí o irmão chegou e falou, irmão, esse carro seu aí, irmão, Deus está precisando te abençoar, irmão. Esse carrinho seu aí, porque olha o irmão ali, olha o carro que o irmão tem, olha o carro que o irmão tem ali, tudo carros bem melhores, né? Por que ele estava querendo dizer? Que porque ele tinha um Fiat 147, era um carro ruim, então significa que ele não era abençoado. A gente muitas vezes pensamos parecido. Nós vinculamos a pessoa que anda com Deus pelo aquilo que ela tem e não por aquilo que ela é. E os discípulos falam, não, agora não entendemos nada. E aí Jesus vem e arrebenta com o paradigma religioso. Porque essa passagem, ela está ligada com Lucas 13. Vamos ler Lucas 13. Lucas capítulo 13, a partir do verso 23. Lucas 13. Um pouco mais para frente, próximo livro. Lucas 13, a partir do verso 23. Olha o que está escrito a partir do verso 23. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechada a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Mas ele vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Deu ruim agora. Deu ruim. Perguntaram para Jesus, Jesus, quem que vai ser salvo? Aí Jesus vem com uma historinha de porta estreita, rapaz. A gente pensa às vezes que o reino de Deus é um parquinho de diversões, é um parque de diversões, é o Hop Hari. Vamos se divertir. Ele falou, olha, a porta é estreita. E ele fala assim, esforçai-vos para entrar. E ele começa a falar assim, que
os caras questionam, mas a gente comia e bebia ali na tua presença. E ele fala assim, apartai-vos de mim. No verso 24, quero reforçar isso aqui, ele fala assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque muitos procurarão entrar e não poderão. Isso é muito sério. Num tempo de pandemia, é importante entender isso. Existe uma porta, que é a única porta, que ela é estreita. Sabe o que significa? Dá para passar. Ela serve para passagem, é por ela que tem que ser passado. Mas ela é estreita. E ali não se passa de qualquer jeito. Eu vou de qualquer jeito. De vez em quando eu vou na reunião, de vez em quando eu vou no culto, posto de vez em quando nas redes sociais um versículo ali, e tá bom. Não podemos nós ficar brincando de igreja. Não dá mais. Perceba que os que bateram na porta e depois que ela se fechou, foram exatamente aqueles que estavam dentro. Aqueles que estavam dentro da instituição, da religião, da igreja religiosa. Foram esses os religiosos que fizeram muito. A gente comia, bebia, saía ensinando pela rua. Esses que estavam dentro, mas com o coração errado, longe. Esses que ficaram de fora. Os que estavam dentro. Os que estavam dentro. Não foi o cara da biqueira. Não foi a prostituta. Não foi o corrupto. Os que estavam dentro. Mais perdidos. Com o coração longe. Longe do propósito. Então quem poderá se salvar? Então agora lascou, porque agora quem pode se salvar? A resposta é aqueles que se esforçam, que buscam, que querem a Deus, que amam a Deus, que são violentos no espírito, aqueles que entendem as coisas espirituais, aqueles que amam ao Pai, amam a palavra dele, aqueles que obedecem, esses entram. Esses entram. Esses entram. Os obedientes entram. Não os religiosos, os obedientes. Os que ficam firmes, os que não retrocedem, os que não vacilam. No verso 27 a Bíblia fala, Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus faz algo parecido com o que ele fez com aquele jovem. A Bíblia fala, Jesus porém fitando neles o olhar. O mesmo que ele fez com aquele jovem, com aquele homem, ele faz com os discípulos. Ele olhou firmemente neles. Fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus. Não. Porque para Deus tudo é possível. A pergunta aqui é, o que é impossível para os homens? O que é impossível para o homem? Salvar-se a si mesmo. Porque o homem não consegue pelas suas habilidades, pela sua força, pela sua dedicação, pelo cumprimento dos mandamentos, pelo profetizar, pela sua força. Ele não consegue salvar sozinho. Não dá. Não dá. Mesmo dentro da igreja. Igreja institucional. Somente em Deus é que o homem encontra salvação. Só em Deus. Essa afirmação parece ser tão simples. Ela parece ser tão singela. Mas ela é uma verdade e tem uma profundidade muito forte aqui. Porque é quando nós descortinamos o coração de Deus é que nós somos salvos. Porque os que se esforçam é os que buscam o coração de Deus. Esses entram. Não é pelo muito fazer. Não que o fazer seja uma coisa errada. Mas o fazer fora do propósito, com a motivação errada, esse é o problema. Esse versículo aqui, ele está vinculado com a passagem de Jó, no capítulo 42. Depois que Jó passa por tudo o que ele passa. Lá no versículo 42, no verso 2 aqui, esse versículo fala com essa passagem. Porque Jó, depois de tudo que ele sofreu, ele fala assim, entendeu o possível de Deus. Olha o que ele fala, no verso 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento cobre os seus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Depois que tudo que Jó passou, todo
o embate que ele teve, a resistência, a discussão religiosa que ele falava, que ele tinha com aqueles amigos dele, entre aspas, e ficava ali, aí Deus pega e dá um encontro com ele, e falou, meu filho, você não entendeu nada, comigo a relação é diferente. E ele, depois que ele entende o trabalho de Deus, o que Deus faz, como Deus age, ele fala, agora eu entendo que para você tudo é possível. Veja que Jó demonstra sua confiança, que na sua confiança que ele falava de coisa que ele não entendia, mas falava. Ele falava. Então, quantos têm falado estando dentro daquilo que eles ao menos entendem? São papagaios gospel. Fala clichêzinhos às vezes, umas frases de efeito gospel. Jó falava daquilo que ele não conhecia. Quem fala, fala alguma coisa. E quem fala a palavra, fala a palavra. Então Jó, na verdade, não conhecia a palavra, não conhecia Deus, mas falava, questionava, rebatia os amigos. Então, nessa hora, e tem gente que fala tão mal de Pedro, né? A Bíblia fala, então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Essa atitude aqui de Pedro, essa expressão, essa declaração de Pedro aqui, expressa um entendimento de entrega. Ele falou assim, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo. Essa mentalidade é uma mentalidade de uma entrega verdadeira. Além do mais, demonstra também alguém que tem uma mentalidade de urgência. Ele entendeu a urgência da manifestação do reino, que o reino precisa se manifestar, e nesse tempo de pandemia, essa urgência está batendo na nossa porta. De urgência para funcionar no reino. Quando Jesus disse, é possível para Deus que vocês entrem no reino, Pedro disse. Não é que ele entendeu, quando Jesus disse assim, para Deus é possível. Para vocês não tem como vocês salvarem, mas para Deus tem. Na mesma hora Pedro fala assim, uau, eu deixei tudo, eu entendi, eu te segui. E ele fala assim, uau, eu entendi, é agora, o que eu preciso fazer? Eu deixei tudo, já te segui, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Isso expressa um sentido de urgência, de uma mentalidade do hoje. Eu já fiz, eu deixei, agora como que é o próximo passo? Para onde nós vamos? O que você quer de mim? Aí Jesus fala, no verso 29, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Aí ele falou da vida eterna aqui, que o cara queria lá, o cara falou que eu vou fazer? Aí ele falou, não tem promessa, garantia de Deus para nós. Jesus garante, não tem que tenha deixado tudo, que não vai conseguir a vida eterna. É certeza que vai ter. Eu garanto, a garantia sou eu sou a garantia disso. Fica bem claro nesses dois versículos aqui, quais são as riquezas no qual ele dizia. Aqui estão as riquezas. Quais eram as riquezas? Deixado casa, irmão, irmã, pai, filho, campo. Essas são as riquezas que nós precisamos deixar. Ah, Márcio, você está falando para eu romper com a minha família? Vou casar, agora quer que eu rache com o cara? Já está tudo marcado. Não é isso que Jesus está falando. É que ele está dizendo, essas coisas não podem te atrapalhar de você se relacionar comigo. O teu cônjuge não pode me atrapalhar nossa relação. Os teus bens, o teu campo, a tua profissão, a tua mãe, o teu passarinho, o teu cachorro, o teu papagaio, a tua fazenda, o teu caminhão, a tua moto, o teu brinquedo, a tua profissão, a tua posição, os seus likes na internet, nada disso pode. Nada disso. Ele afirma que aquele que deixar essas coisas por amor a Ele, o Evangelho, por amor à palavra, por amor a Ele,
irá receber muito mais. Eu quero que você entenda uma coisa aqui no Espírito, para que a gente não seja religioso. Eu não estou falando contra essas coisas, mesmo porque essas coisas são riquezas que podem ser utilizadas em favor do reino. Quando são utilizadas em favor do reino, aleluia. O que eu estou aqui confrontando pelo Espírito é uma mentalidade errada. Não adianta ficar mendigando com Deus, fazendo chantagem emocional, chorando quando ouve uma música gospel. Deus, eu sou uma formiguinha. Fazer 40 vezes o curso bíblico, porque tem gente que assim, quando está meio mal, vou fazer. Fazer campanha, 7 semanas, não sei das quantas, para ver se eu consigo tal coisa. Não adianta fazer 63 vezes seminário. Não adianta nada disso, você não se entregar nos braços da palavra. Adentrar nas regiões celestes revestido da palavra. E pôr o inimigo por estrado dos pés de Cristo. Quando você deixa que essas coisas, quando você se torna os primeiros que vão se levantar contra você, quando você se entrega a Jesus e começa a seguir a Ele, os primeiros que vão se levantar contra você são os da sua casa, os seus irmãos, seus pais, seus amigos, a liderança. E haverá uma pressão tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, mas tão forte, que você vai ser esmagado. Só quando a azeitona é esmagada é que sai a unção. O óleo da unção vem do esmagamento do fruto da oliveira. Quando você estiver esmagado no seu eu, aí vem a unção. Enquanto o seu eu ainda estiver vivo, forte, prevalecendo, não tem unção. E eu termino aqui dizendo no verso 31. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos, primeiros. Perceba algo aqui. Nesse versículo, é a mesma coisa lá de Lucas 13:30 que nós lemos. Ou seja, os últimos são aqueles que o sistema religioso desprezou. E os primeiros são aqueles que estão dentro, os que estão sentados em seus cargos eclesiásticos, que fazem parte de uma instituição rígida, seca, sem vida, que tem uma carteirinha de membro, que fazem parte de um clero, ou que simplesmente falam de coisas maravilhosas demais, mas que não entendem nada. Alguns teólogos se colocam numa condição dessa. Tem teólogos que acham que assim, existem os teólogos, existe Deus, teólogos e o resto. Alguns teólogos até acham que eles estão do lado de Deus, mas tudo bem. Deus não faz isso. Os últimos são aqueles que dizem, basta, acabou. Não posso mais negar a fome e a sede que eu tenho de Deus. Não tem mais como eu negar isso. Não dá mais. Eu não tenho mais como esconder isso. Eu não consigo mais. Eu não posso mais negar meu desespero pelo Senhor, no qual não consigo mais conter. E esse sistema religioso quer oprimir, quer me impedir. Os são aqueles que quando tentam expressar isso, logo são taxados de rebeldes. Fica para lá, fica para trás, rapaz. Aqui é o lugar dos bons. E eu quero terminar dizendo aqui uma coisa muito séria. Você pode ter sido batizado na igreja, pode ter sido criado na igreja, servido na igreja, pode ter casado na igreja, pode ter morrido na igreja, pode ter sido velado na igreja, e ainda assim pode acordar no inferno, caso você meramente só frequentou a igreja e não foi do corpo de Cristo. De chegar na hora e ouvir, fique fora, não te conheço. O que Deus espera é que nós sejamos a igreja e estejamos no corpo de Cristo. Que Deus possa te abençoar, falar no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus.